Depois que eu passei no vestibular, entrei na faculdade de medicina, eu descobri uma coisa sobre estudos que eu tenho certeza que se eu tivesse descoberto antes, teria me poupado vários anos de cursinho. Quando você está estudando para o vestibular, diversas situações, diversos fatores vão influenciar diretamente o que é o seu desempenho naquele ano de estudos. Seja o último ano do seu ensino médio, seja um ano de cursinho, né, que eu acho que é um momento que tem uma pressão maior, que tem uma carga emocional maior e que você precisa lidar bastante com questões emocionais e a sua própria questão psicológica de como lidar com aquilo tudo. O primeiro contraste que eu percebi logo de cara é a carga emocional que você tem quando passa no vestibular e começa a estudar de fato para uma faculdade de medicina. A gente pensa no vestibular que quando passa na faculdade de medicina e vai começar a estudar, vai tirar toda aquela carga emocional e agora eu passei, tá tudo resolvido. Mas muito pelo contrário, quando você começa a estudar ali na faculdade de medicina, o próprio curso, principalmente quando você está falando de uma faculdade pública, né? O próprio curso, ele te dá aquela pressão psicológica e aquela pressão de que você precisa estudar muito e de que você precisa ser o melhor. E isso é uma carga emocional muito forte. E essa carga emocional você vai ter que aprender a lidar ao longo do tempo. Não é porque você passou no vestibular que tudo vai mudar e agora você não precisa mais lidar com emoções. Pelo contrário, você precisa lidar ainda melhor com elas. E o primeiro aprendizado foi entender que as emoções, lidar bem com as emoções, é algo primordial, é um passo essencial do que é a maturidade. Então, não deixar que essas emoções influenciem a sua atividade profissional, os seus estudos, o que você precisa fazer, as suas responsabilidades. E lidar com isso é fundamental desde quando você entende o que é uma carga de vestibular. E esse processo de vestibular acaba sendo algo que lida muito com emoções, porque você precisa aprender a lidar com frustrações, você precisa aprender a lidar com a pressão de pode ser que esse seja mais um ano de cursinho e que eu vou ter que de novo ano que vem fazer outro ano de cursinho e tá tudo bem, contanto que eu esteja fazendo o meu melhor. Então, eu preciso ter essa consciência de responsabilidade, de entender, eu preciso acordar e estudar o que eu me predispus a estudar, e esse meu estudo vai me levar à aprovação no vestibular. Mas essa é a minha estratégia. Se não funcionar, paciência, eu faço mais um ano de cursinho se é o que eu decidi para minha vida, e se é o que eu quero, uma hora vai dar certo. Eu preciso entender e aceitar que aquela é a minha estratégia. Da mesma forma quando você vai estudar na faculdade. Então, você entende que aquele conteúdo que você está estudando, né, que já é uma questão mais de método mais maduro de estudos, você precisa ter um método mais maduro para estudar, né? Que vai abarcar aquela quantidade de conteúdos maior que advém, né, do curso de medicina, é uma responsabilidade muito grande. E você precisa entender que naquela rotina de estudos é algo que você precisa ter uma constância, é algo que você precisa ter como a sua atividade profissional. Então, estudar é a sua profissão, você vai estar sempre estudando. E lidar com emoções é fundamental, é parte fundamental desse processo. Não deixar que frustrações te abalem, porque as frustrações elas vão acontecer em todas as situações possíveis e inimagináveis. Você vai ter uma frustração, muitas vezes você estudou bastante para uma prova, você se sente super preparada, mas quando vai receber aquele resultado, não era bem o que você esperava e é uma frustração. Acontece, você precisa estudar melhor, você precisa mudar a sua estratégia de estudo, ou você precisa, quem sabe, acordar para a vida, né? Mas sempre lidar com frustrações faz parte do processo. Você entender que emoções pessoais, de relacionamentos interpessoais, eles não devem estar afetando ali o seu desempenho nos estudos, então você tem que deixar isso muito bem separado e entender que tudo tem o seu tempo e manejar esse tempo de uma maneira inteligente. Então você não vai negligenciar questões pessoais, você não vai negligenciar questões que você precisa lidar, mas você vai lidar da maneira correta e num tempo correto que você precisa lidar.
Então, durante esse período inicial, que agora eu já estou no 4º semestre de medicina, esses períodos iniciais, eles foram um verdadeiro aprendizado no quesito emoções, lidar com emoções. E isso deveria ter sido algo bem forte desde o vestibular, mas que a gente aprende, né, com os erros e aprende também com os processos e as situações que a vida coloca na nossa frente, né? Paciência. O segundo aprendizado, que foi assim um divisor de águas, é entender que sentar a bunda na cadeira, olhar uma videoaula e ler não é um estudo de verdade. Isso é receber conteúdo de forma passiva. E nem sempre quando você está recebendo esse conteúdo de forma passiva, você vai conseguir reter. Na verdade, na maioria das vezes que você está fazendo isso, você está perdendo tempo. E o estudo, ele só é de fato eficaz, ele só é de fato efetivo quando você estuda ativamente, ou seja, você está engajado ali com aquele processo de estudos. E é nesse momento que você entende por que uma rotina de 9, 10, 12 horas de estudo por dia é algo insustentável a longo prazo. Porque o estudo ativo, ele te gera uma energia maior, ele te demanda uma energia maior e você precisa descansar mais, consequentemente, e você vai conseguir reter muito mais conteúdo em um momento, em um espaço mais curto de tempo. E o seu estudo ele se torna monstruosamente mais eficaz nesse jeito, ele se torna muito mais prazeroso também nesse jeito. Porque você consegue estimular sua capacidade de raciocínio, você se torna um estudante mais de fato inteligente, porque você está realmente pensando ativamente naquele conteúdo, você está pegando aquele conteúdo para si e você está tomando posse daquele conhecimento. É algo que vai realmente mudar a sua forma de estudo, e isso foi assim uma coisa que realmente foi um divisor de águas nos meus métodos de estudo. E eu percebi que, mesmo passando no vestibular, eu não sabia estudar, de verdade. Outro aprendizado muito interessante também é que, para conteúdos diferentes, para matérias diferentes, você precisa de métodos diferentes de estudo. Então, na faculdade de medicina, por exemplo, você tem matérias que você vai estudar melhor com flashcards, matérias que você vai estudar melhor com leitura, matérias que você vai estudar melhor com videoaulas. Então, cada uma delas você precisa de uma abordagem diferente, porque elas têm um conteúdo diferente, uma forma de adquirir conhecimento diferente. Então, talvez o flashcard vai funcionar melhor para uma matéria que você precisa decorar muitos termos e que você precisa saber de muitos detalhes específicos. Talvez uma videoaula vai ser melhor para uma matéria que você precisa entender uma fisiopatologia de uma forma mais complexa e talvez seja uma abordagem mais interessante do que o flashcard. Ou você pode combinar as duas, mas o fato é que, por exemplo, uma anatomia você pode estudar melhor com flashcard também, porque uma videoaula talvez não vai te dar essa eficácia tão importante que você poderia ter quando se trata ali de um estudo anatômico. Então, para abordagens diferentes, você vai conseguir ter isso como uma estratégia de estudos inteligente. Da mesma forma no vestibular. Você entende que para matemática, o estudo por questões é muito mais eficaz. Quando você fala de, por exemplo, uma biologia, talvez seja mais interessante que você leve ali o estudo para um flashcard, por exemplo, que é mais interessante, ou para quem sabe uma videoaula. Então, tudo isso vai exigir de você uma inteligência e uma estratégia dentro do estudo. Então, o estudo ativo, ele também se relaciona com essa questão de método, de estratégia. Você está sempre ativamente buscando como que eu vou ter esse conhecimento de uma maneira mais eficaz. Não ser aquele aluno que só recebe e não pensa racionalmente sobre aquilo que você está recebendo. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito interessante dentro da estratégia de estudos eficaz, é você entender isso e você aplicar de fato na sua rotina de estudos essa abordagem diferente para determinados tipos de conteúdo, que vai também ser uma forma de trazer uma eficácia maior e também trazer uma agilidade maior para o seu tempo de estudos. Isso é muito interessante. E por fim, algo que eu acho que é muito comum do vestibular e da faculdade de medicina, claro que em proporções diferentes, é justamente você entender que você nunca vai conseguir abarcar todo o conteúdo, nunca vai conseguir deter todo o conhecimento, mas
você precisa ter domínio do que é o conhecimento fundamental, do que é o básico. E através de entender o que é o básico, dominar isso, você vai conseguir dominar o que é complexo quando for necessário, mas você não vai gastar energia naquilo se você sabe que não vai te trazer um retorno e que você daqui a alguns anos você não vai estar lembrando daquilo. E é claro, não é importante para sua prova, né? Levar isso em consideração. Mas muitas vezes um conteúdo que ele não cai tanto assim na prova, talvez seja fundamental para você gerar uma base ali naquele assunto e você conseguir ter posse daquele conhecimento. Então, estudar de maneira inteligente para entender que os assuntos básicos, eles podem não ser algo que tá ali sempre caindo na prova do vestibular, por exemplo, do Enem, do vestibular da UERJ, mas que é importante para você deter aquele conhecimento, para você conseguir entender a lógica, o raciocínio por trás daquilo. Então, entender esses conceitos fundamentais é importante para você ter um estudo mais inteligente, mais eficaz, e foi algo que eu percebi durante também a faculdade de medicina. Todas essas questões foram iluminando a minha mente depois que eu passei na faculdade de medicina, o que durante o vestibular não era algo tão claro para mim e foi algo que faltou muito e acabou dificultando o meu processo, né, de estudo para o vestibular, estudo no cursinho. E acabou alongando também esse processo, né? Mas foi algo que foi fundamental para minha maturidade, tanto emocional quanto de estudos também, que acredito que tudo tem o seu tempo. E dentro do seu tempo você aprende com aquele processo que você está passando. Então, se você passou por aquilo, é porque era para você aprender alguma coisa com aquilo. E o melhor que você pode fazer é entender o que você precisa aprender com aquilo. E se eu entendi, e se hoje eu sei que eu sou melhor por conta disso, que eu aprendi mais coisas, que eu consegui trazer uma evolução pessoal com isso, então valeu super a pena e estou aqui, graças a Deus, na faculdade de medicina. E eu espero que para vocês tenha sido algo de valor e algo que tenha agregado com o conhecimento e com o método de estudo também.